E nessa última quinta-feira, a queda do jato Legacy 600, que carregava Yevgeny Prigozhin e o seu braço direito, o Dmitry Utkin, né, o cofundador do grupo Wagner, necessariamente causou aí um grande burburinho aí na imprensa internacional e tantos outros canais, principalmente quando foi efetivamente dito que ele fazia parte da lista de passageiros, né? Dentre todas essas informações, nós observamos uns pontos assim muito significativos, até porque houveram as primeiras informações de que esse avião da Legacy 600, né, da fabricação da empresa brasileira Embraer, tinha sido efetivamente abatido por um míssil terra-ar da plataforma S-300 da Rússia, até porque essa aeronave saiu de Moscou a caminho de São Petersburgo. E essas foram as primeiras informações. Mas observando as imagens, observando ainda essa aeronave caindo em círculos, pegando fogo, especialistas aí, muitos analistas e jornalistas começaram a informar que não seria possível um disparo de míssil da plataforma S-300 deixar aquela aeronave caindo daquela forma. Ou seja, se realmente tivesse sido atingida em cheio, essa aeronave provavelmente se explodiria por completo. Mas é claro que todas isso são especulações e inúmeras indagações aí, até porque não há nenhuma imagem efetiva do momento do suposto disparo, ou então seja lá o que for, né, o que aconteceu ali. Também muitos analistas dizendo que foi uma explosão interna. Mas um ponto interessante de tudo isso que acontece é que o grupo Wagner ficou literalmente sem a sua liderança, ou seja, suas lideranças, porque os dois principais líderes e mais 8 pessoas efetivamente ficaram sem vida nesse incidente, né? E um dado também muito importante disso tudo são as palavras do Kremlin, né? A gente observou que o próprio presidente russo Vladimir Putin deu declarações no sentido de que Prigozhin, ele conhecia Prigozhin há mais de 25 anos, era um cara talentoso, um cara que tinha cometido muitos erros, né, mas não se aprofundou de forma tão significativa. Diz que investigações seriam desencadeadas. Também o próprio porta-voz da Federação Russa, o Dmitry Peskov, também deu declarações no sentido de que a Rússia não tem nenhuma participação direta com relação a esse incidente. Mas vários grupos e canais alegam totalmente ao contrário, né? Até porque nós acompanhamos aí a revolta do grupo Wagner no dia 23 de junho, que realmente quase que colapsa o sistema da Federação Russa, colocando em xeque aí o poder de Vladimir Putin, colocando em xeque o exército russo, com a efetiva perda de vidas, com o avanço do Wagner saindo de Voronezh e indo até a quase 200 quilômetros da capital russa. Realmente isso daí foi algo assim que nunca tinha acontecido nos últimos tempos, né? Foi algo assim sem precedentes, né? Um grupo de mercenários apoiados pela própria Federação Russa, que até o próprio Vladimir Putin já disse claramente que a Rússia tinha investido mais de 2 bilhões de dólares
desse grupo paramilitar, que tinha aí uma grande presença na frente de batalha, principalmente na região do Donbás, enquanto nós acompanhamos aí por várias vezes a atuação do Wagner, principalmente na conquista de Soledar, na conquista de Bakhmut e a sua presença efetiva em vários países da África subsaariana. Então, é algo assim que mostra claramente os tentáculos do governo russo espalhados aí para o mundo e principalmente na direção efetiva do próprio grupo Wagner. Interessante ainda dizer que dias antes o próprio Evgeny Prigozhin tinha dado declarações num vídeo, segundo ele mesmo, falava que estava num país africano, tentando fortalecer a Rússia, fortalecer os tentáculos do Wagner na região, tentando libertar aí o povo africano e por aí vai. Mas o que nós observamos agora é um grupo sem a efetiva liderança, sem as suas principais decisões a serem tomadas, até porque os próprios russos, quando houveram aquela revolta, o próprio grupo Wagner teve os seus blindados, os seus tanques retirados e acondicionados para o próprio exército russo. Então eles avançaram para a região da Belarus sem esses veículos militares pesados, né? Mas aí, dias após, o Corpo Revolucionário da Rússia, né, que são membros paramilitares que são contra o governo de Moscou e estão aí pela causa ucraniana, deram declarações assim muito significativas no vídeo, convocando os membros do grupo Wagner para uma efetiva junção e para caminhar em sentido Moscou. O futuro, claro, nós não sabemos ainda o que pode acontecer. Alguns analistas falam que Putin se fortalece com uma tomada de decisão como essa, se realmente ficar evidenciado que a Rússia teve um papel decisivo na derrubada do avião da Embraer. Claro que, na minha visão, eu tenho assim a opinião de que há, com certeza, dedos aí da Rússia, de Vladimir Putin, por trás de toda esse problema aí que nós não sabemos aí até quando e quanto que vai ser resolvido. Mas o lado interessante é que o grupo Wagner ficou sem o seu líder, o grupo Wagner ficou sem a sua direção e o grupo Wagner literalmente ficou sem os seus equipamentos pesados. Outros analistas falam também que tudo o que aconteceu, desde a revolta até essa manobra de enviar os membros do Wagner para a Bielorrússia, literalmente já seria aí algo de caso pensado e estrategicamente analisado. Estavam literalmente só esperando a oportunidade para agirem como muitos outros opositores a Vladimir Putin foram literalmente ceifados. Bom, se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like, compartilha, deixa um comentário aí que é importante. Quem não está inscrito no canal, se inscreva. Beleza, pessoal? Valeu, um grande abraço a todos.